Shalom, glória a Deus por esse momento. Eu não sei se você vai ver à tarde, à noite, pela manhã, o horário que você está disponível, melhor dizendo, para poder ouvir, assistir, fazer suas anotações. Mas há um clamor no coração do Espírito Santo. Ouça. Há um clamor no coração do Espírito Santo, que Ele quer te tocar, Ele quer ser tocado, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter compromisso com você, aliança para a eternidade. Você é amada, você é o amado, a noiva do Cordeiro. Você é a noiva do Cordeiro. Pai, nós queremos pedir, Espírito Santo, agora, que o Senhor venha trazer o espírito de sabedoria, de revelação. Senhor, que não é mais alguma coisa para somente nós conhecermos, mas que de fato e de verdade tenhamos compromisso real contigo. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Pai, que a tua verdade, a tua palavra seja manifesta sobre nós, em nome de Jesus. Bom, na aula passada, nós descobrimos que o aroma que sobe é o resultado daquilo que queimamos. E que Deus tem aromas que o agrada, aromas específicos, e que Ele guarda na sua memória aquilo que nós queimamos para Ele. Então, a nossa palavra que nós vamos trabalhar de agora em diante é Cantares 4, 13 e 14. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, e a rena, juntamente com o nardo, é uma fragrância. O nardo é outra fragrância, o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Algumas pessoas me pediu o óleo, e eu vou fazer com essas especiarias para vocês que têm interesse. A partir de domingo que vem a gente já vai ter esses óleos, e eu também vou fazer a unção real do Salmo 45 e a unção sacerdotal, ok? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula. Como eu terminei falando na outra aula, o Senhor quer confiar os seus segredos a você. Veja só, de idade a 18 a 20 anos, 35 a 40, mais ou menos, as mulheres elas se interessam mais por perfume feminino. 30% mais ou menos. Elas vão se interessar por perfume mais feminino. As de 18 a 20 anos, mais cítricos. A 70% dos casos de mulheres buscam o cheiro mais amadeirado ou masculino, o cheiro que ela já está acostumada a sentir, ou seja, do seu marido, do seu namorado ou do seu noivo. Isso pode não ser absoluto. 45 anos para cima, florais, cada vez mais intenso, até 60 anos, mais ou menos.
ela não consegue usar amadeirado ou frutal, mas o floral. E como a gente conhece, né, através dos nossos avós, eles gostam de lavanda, de florais, e às vezes você chega na casa deles, a gente fala que tá, ai credo, você parece estar cheirando cheiro de cemitério. Na verdade não é isso. A verdade é que as pessoas mais velhas, elas gostam do cheiro mais de flores. Então, a sua avó está cheirando flores. Deus, ele quer sentir o seu odor. Os homens, geralmente, eles começam a usar perfume a partir dos 11 anos. Não tem muito, assim, preferência. Agora, o que eu queria dizer para você? Deus, ele quer sentir o seu odor. Se os homens começam a usar o perfume aos 11 anos, alguns usam, às vezes, nessa fase, eles usam um desodorante ou não usam, às vezes eles colocam até aquele pó para tirar o chulé, coisas assim, mas já não é tão voltado para aquele perfume, né? Quando eles ficam mais maduros, que eles, né, se tocam, opa, preciso usar um desodorante, um, um perfume e tal. A Bíblia, ela diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E se nós somos o bom perfume, Cristo, ele quer nos usar no corpo. O nosso odor tem que ser agradável a Cristo. Esse é o primeiro fato. Toda pessoa que é desagradável, desagrada a Deus. E como que eu desagrado a Deus? Quando eu não uso a minha fé. Eu não estou sendo justa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu preciso crer. A fé vem de ouvir e ouvir a sua palavra. Então, muitas vezes, eu deixo de responder ao Senhor por causa da incredulidade, por causa da minha forma que eu não creio, não acredito. Então eu não estou sendo justa. E o que é ser justo? Praticar a justiça de Deus, não a sua justiça. Lembra, Paulo fala lá em Romanos que a vingança pertence a Deus. Agora, se eu tenho senso de vingança, vingança própria, eu estou defraudando a Deus, eu estou roubando, porque eu quero me vingar. É possível que você tenha dúvidas de como Deus ele fala. É possível que você tenha dúvidas a respeito até de quem você é. É possível que você tenha dúvidas do que Deus quer de você. Isso é uma verdade, nós temos dúvidas de algumas coisas. Mas o que realmente o Senhor ele quer que nós estejamos atraindo para ele? Vamos lá. Nós sabemos que na poesia de Salomão, a sua amada, ele promove essas 7 essências, ok? O noivo é atraído pela fragrância que a noiva exala, certo? Então, nós já sabemos que o que eu queimo é o que exala. E se eu queimar qualquer coisa, pode não ser agradável ao meu noivo. Pensa aquela noiva que até tomou banho e até pôs as vestes para o casamento, mas quando chega perto, ela cheira ruim. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu conosco numa viagem para a África. Nós estávamos no segundo avião, indo para Moçambique, e tinha uma aeromoça muito bonita, maquiada, muito assim, ela deveria ser descendente de alemão, e só que quando ela abaixava para dar as coisas para nós no avião, que nós íamos almoçar nesse voo, o cheiro era cheiro assim insuportável.
Parecia que ela nunca tinha usado desodorante. Nós estamos falando de alguém que, olhando de longe, era linda, mulher muito linda. Ora, diga, o pastor Ricardo ficou mais perto dela. Uma mulher linda, bem maquiada, mas o cheiro era ruim. Eu estou falando de alguém bonito. Às vezes, eu posso até estar bonito na foto, mas o cheiro... Eu acho que esse exemplo é um exemplo mais legal que eu achei. Por quê? Não que eu estou falando do europeu ou da pessoa da Alemanha, não. Os europeus geralmente não gostam de tomar banho. O povo mais toma banho no mundo é os brasileiros. Não sei se é porque a água aqui é mais fácil, né? O povo tem gente que toma 2, 3 banhos no dia de calor. Só que o europeu, ele não toma banho. Na África também não tem esse costume. É só um lencinho e nada mais. Então pensa, sol de 40 graus, você passar um lencinho. E quem está trabalhando como essa aeromoça, coitada, às vezes, né, o fato às vezes nem foi porque ela não quis tomar banho, foi por causa do seu trajeto ou da onde ela estava não tinha condições de tomar um banho, então se passa só os lencinhos. E você vai passando lencinho, só lencinho, só lencinho, né? Nós entendemos que chega uma hora que o odor vai se levantar. Eu estou te trazendo essa referência de algo que aconteceu conosco, visível, alguém muito bonito. Eu posso estar muito bonito na foto, maquiada, com uma noiva, mas o cheiro, ninguém quer chegar perto. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você. Qual a sua visão de sucesso? Deus, ele não tem a visão que nós temos, né? A minha visão nem sempre é aquilo que está no coração de Deus. Eu posso ter um motivo de visão que me dê conforto, que me dê prazer, né? Geralmente o brasileiro, ele trabalha a vida toda e para desfrutar da sua aposentadoria. Alguns trabalharam a vida toda e quando chega na sua aposentadoria vão gastar a sua aposentadoria com os remédios. Ou eles descem a sepultura e nem chegam a gastar. Então, mas ele tinha uma visão de bem-sucedido, certo? Por quê? Eu vou me aposentar e vou viver, entre aspas, às custas do governo. Não, você trabalhou a vida toda e você tem direito dentro desse aspecto na aposentadoria. Então, a verdade é, eu ser bem-sucedido é realmente eu ter Cristo para que eu seja bem-sucedido. Então eu vou contar a história de João Batista. Ele era descendente do sumo sacerdote, seu pai, Zacarias, e ele tinha uma vida já promissora, porque ele era filho do sumo sacerdote, com certeza ele já tinha um cargo público, uma renda pública dentro do templo, porque ele seria um sumo sacerdote, ou um sacerdote, e filho de quem ele era. Ora, João Batista, mesmo tendo essa carreira promissora, ele abriu mão de tudo isso. E o que ele fez? Ele foi para o deserto. E lá no deserto, nós encontramos o que no deserto? Em outras palavras, nada. Não é verdade? Por quê? Porque no deserto tem só areia. Mas ele encontrou águas e pessoas que ele batizou. Inclusive o próprio Cristo. Ele batiza. Ou seja, tudo aquilo que era improvável pode se tornar real. Cheiro por exemplo, quando o seu vizinho faz um cafezinho aqui, como eu moro no alto, meu vizinho do lado, se ele fizer, vamos supor, uma carne com molho, um café, o cheiro chega aqui
E eu sei mais ou menos o que ele pode estar fazendo. O churrasco, por exemplo, né, que é o incenso dos pobres, a gente cheira de longe. Pois é, isso é agradável e o que vai gerar esse cheiro em você? Ele já vai ativar algo em você e se estiver perto da hora do almoço, vai te ativar o quê? A fome. E os seus sensores vai dizer, isso é bom, tá? Uma outra experiência que eu tive também foi quando eu estava em Israel. Eu estava andando numa rua lá de comércio judeu e o cheiro daquela rua é interessante, porque quando você lembra de Israel, quem já foi lá, quando você lembra assim das ruas de lá, já parece que vem um cheiro no seu nariz. É bem interessante. Então, existe uma característica, e isso ativa os seus sensores emocionais, as suas lembranças, certo? João Batista, no deserto, ele não tinha nenhuma garantia do que poderia acontecer. E, de fato, o ministério dele foi o mais rápido. E, no final, ele acabou perdendo a cabeça. E, quando ele estava lá, o que ele pede? Ele envia os seus discípulos e pergunta se Jesus era o Messias. Parece que no cárcere alguma coisa o acionou e ele faz esse questionamento. Alguém que batizou, ele viu, ele teve a prova do Cordeiro, porque ele viu. Então, muitas vezes nós precisamos realmente confiar no Senhor. O ministério, como eu falei, de João Batista foi o mais curto, mas ele teve experiências profundas, batizou pessoas, ele chamou ao arrependimento a muitos e ele confrontou o poder da sua época. Quais são as promessas que você tem? Quanto tempo Deus falou com você ou há quanto tempo você tem aguardado que alguma promessa se cumpra? Quando João Batista pede para que eles vão perguntar para Jesus, Jesus manda a seguinte resposta: veja, os coxos andam, os cegos veem. E eu quero dizer para você, Deus também ele não se esqueceu de nós. Ele não esqueceu das suas promessas. Tanto é que Cristo, um momento que ele está falando com os seus discípulos, ele fala que nascido de mulher não houve profeta maior, a não ser João Batista. Então, quer saber o que é sucesso? Estar se rendendo onde Deus quer que você se renda. João Batista precisou largar aquilo que aparentemente era sucesso para ele, confirmado, cargo, remuneração, seria bem visto, seria mais um no meio dos sumos sacerdotes, mas ele renunciou a tudo isso para estar tendo sucesso realmente aonde o Senhor queria que ele fizesse, aonde ele fosse alguém, e ele se destacou como um dos maiores profetas. É interessante, porque nem sempre aquilo que, como eu falei para você, os nossos olhos estão vendo à vista, nem sempre é aquilo que o Senhor tem como propósito e projeto. Então, eu queria dizer para você, o sucesso é estar se rendendo onde Deus quer que você se renda. Agora, como sei quando Deus fala? Eu queria até colocar isso para você, porque nós temos as vozes. Nós temos a voz de Deus, a voz da nossa alma, do coração e a voz do diabo, né? Muitos podem vir falar, mas nós precisamos estar centrado no Senhor. Eu queria fazer um paralelo aqui com você com Isaías 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, frutificará.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós já fizemos até jejuns de 7 dias, pedindo essas características do Espírito para a nossa vida. Porque, na verdade, a palavra do Senhor fala dos 7 Espíritos de Deus, é a sua multiforma e sabedoria de Deus, que descreve essas 7 virtudes ou 7 características, né? E elas estão bem intercaladas com aquilo que o Senhor ele relata na sua palavra. Aleluia. Agora veja só, como nós lemos em Cantares 4, de 7 a 13, que é como uma canção. A noiva chama o noivo de amado, a noiva conhece as preferências do noivo, as fragrâncias, e ela está se preparando para ser a sua noiva. Aonde eu quero chegar com isso? Vamos lá. Aonde que nós podemos chegar com isso? Apocalipse 3 diz, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso e diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui está testificando dos 7 Espíritos de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha lá, o profeta Isaías está dizendo, porque brotará um rebanho do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de quem? Do próprio Cristo, certo? Peraí, só um pouquinho. Eu passei aqui um slide. Nossa, passei bastante, hein? Vamos lá. Aqui. Então, esse texto que nós lemos, ele está anunciando o quê? Ele está anunciando que Jesus, ele é da raiz de Jessé, da descendência de Davi, e ele tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3 traz-nos que isto diz o que tem os 7 Espíritos, as 7 virtudes, as 7 características, tá? Então, nós precisamos começar a compreender que nós temos um cheiro e que o Senhor quer estar nos cheirando. E eu queria colocar aqui para você a noiva, ela exala rena com nardo e ela vai gerar o espírito de sabedoria. O nardo tipifica o espírito do Senhor. O açafrão, o espírito de entendimento. O cálamo, o espírito de conhecimento. Cinamomo, que é o mesmo que canela, é o espírito de temor do Senhor. A mirra, espírito de conselho. E o aloés é o espírito de fortaleza. Ok? São 7 características do noivo. E são 7 características de fragrâncias da noiva. Automaticamente, é óbvio que nós vamos exalar o bom perfume. Ok? Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui, Paulo está dizendo: eu preciso exalar, ter o cheiro do noivo, as características do noivo. Afinal de contas, eu estou buscando conhecer quem ele é, de verdade e de fato. Amém? Glória a Deus. A noiva precisa ter o cheiro do noivo. E qual é? Aquelas fragrâncias, ela vai levar como cheiro suave ao noivo, e ela vai começar a ter intimidade com ele, a ponto que ela vai começar a carregar as características do noivo, porque ela e o noivo vai passar a ser um só. Lembra que o Senhor, ele falou em João 17, para que o mundo saiba que eu fui enviado por ti, eu e você somos um. Ele está falando Pai. E assim eu quero que os meus discípulos sejam um comigo. Essa é a essência, a fragrância que eu, como noiva, preciso exalar. Eu preciso ter o cheiro do meu noivo. Bom, eu queria falar das notas olfativas, que existe um fenômeno físico e químico que ocorre com o perfume. E ele segue, aplicado na pele, ele segue a evaporação da substância que o compõe, e durante o processo de evaporação aparece a fragrância, e ela sofre progressivamente uma série de mudanças sutil e harmoniosa. Todo perfume é sentido em 3 etapas, e nós chamamos chamado pelos especialistas de notas olfativas. E ela se divide em 3 grupos, que é a nota de saída, a nota de corpo e a nota de fundo. A primeira impressão que nós sentimos assim que aplicamos um perfume à pele são as notas de saída, que é aquele cheiro forte, né? De 5 a 10 minutos, parece que encheu o ambiente. As notas de saída aparecem de imediato. São as notas que escapam do frasco e prendem a atenção desde o começo, e trazem a primeira impressão, sentida pelo nariz, assim que é aplicado o perfume. As notas de corpo já são sentidas mais posteriormente, ou seja, de 2 horas e meia, 3 horas, até 4 horas. Elas são perceptíveis por quem usa e por quem se aproxima da fonte. Aqui se revela a sua personalidade, ou seja, o que você está usando. Já as notas de fundo, a partir da 4ª ou 5ª hora da evaporação do perfume, novamente, isso se deve à baixíssima volatilidade dessa substância, tempo prolongado. São os ingredientes mais marcantes e responsáveis pela fixação e duração do perfume. Ou seja, não é um perfume tão barato assim, mas ele vai durar mais tempo, né? Como eu disse, os europeus eles não gostam de tomar banho, mas o perfume que eles usam são muito bons. O sentido do olfato possui conexão direta com o processamento de emoções e memórias. A maioria das impressões sensoriais passa primeiro pelo córtex cerebral, responsável pelo julgamento crítico. E o que cheiramos, porém, passa direto pela censura e atinge em cheio o sistema límbico, região do cérebro responsável pelas emoções. É por isso que uma fragrância ela pode nos trazer lembranças de ocasiões especiais e evocar os sentimentos mais profundos. O cheiro é uma soma dos efeitos dessas 3 notas, mais ou menos como na música, onde temos 3 níveis de nota, aguda, média e grave, formando os acordes. E no nosso ensaio consideraremos que o noivo ele percebeu e enumerou as fragrâncias das essências que sentiu ao se aproximar da noiva. Deste modo, o noivo reconhece a noiva pela sua fragrância. Como
eu vou atingir isso? Tempo de relacionamento. Quando eu me disponho a me relacionar, eu vou me parecer muito com meu noivo. Eu vou buscar aquilo que interessa para ele. Eu vou procurar me parecer com ele. Vai ser bem assim, olha, tem pessoas, casais, que você sabe, quando você está chegando na casa dele, você já sabe, eu estou indo para a casa do fulano e o cheiro já está ali na entrada. Por quê? Porque é perceptível, porque eles se parecem muito. E eu queria falar para você, então, as notas de saída. Nós vamos passar a falar sobre as fragrâncias que o noivo reconhece na noiva. Nós vamos começar a falar sobre elas. A primeira, a nota de saída, é a essência da rena com nardo, que está ligado ao espírito de sabedoria. O noivo reconhece a noiva pela sua fragrância. Essa é uma essência que eu preciso colocar para fora. O noivo tem a percepção inicial deste aroma ao se aproximar da noiva. Cantares 1:14 diz: como uma flor de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Aqui a noiva está dizendo para o noivo. E o noivo diz: as traves da nossa casa são de cedro e as nossas vigas de cipreste. Ok? Muito bem. A percepção que o noivo tem inicial desse aroma ao se aproximar da noiva. A rena, ela é conhecida como a flor de cipreste. Um antigo costume judeu era plantar um cedro por cada filho varão que nascia e um cipreste para cada menina que nascia. Com o passar dos anos, quando esses jovens se casassem, os ramos das árvores plantadas em sua homenagem eram usados para decorar a rupá, o dossel sob o qual se realiza o casamento. Dessa maneira, a árvore era associada com o ciclo da vida de um judeu. Agora veja só, essa prática, até os dias de hoje, muitos judeus têm um filho, ele vai lá e planta realmente, como eu li aqui para você, o cedro. E a rupá é aquela cobertura de flores que é colocada e é até uma homenagem ao casal que vão se casar, porque os pais têm uma memória e eles estão trazendo como uma testemunha diante dos convidados e daquelas pessoas que estão à sua volta e também, óbvio, de Deus, que tem uma testemunha do seu nascimento e envolve muita coisa, mas nós vamos ficar com isso. Dessa maneira, a árvore era associada com o ciclo de vida de um judeu. Lembra? Irão deu a Salomão madeira de cedro e ciprestes para a construção do templo. Então, as traves, aonde fala 1:17, da nossa casa são de cedro e as nossas vigas de cipreste, ele está dizendo que as colunas ou as traves são elementos dispostos verticalmente, coluna ou trave, ou seja, você coloca de pé. Importantíssimo numa sustentação e principalmente das vigas. As vigas vêm acima das colunas, na posição deitada, horizontal. Elas são responsáveis por transferir todo o peso da laje e outros elementos para as colunas, estruturando a obra de um todo. Então, para pensar nisso. A palavra rena, substantivo kofer no hebraico, significa resgate, cobertura. O termo hebraico kofer vem da raiz do verbo kafar, que dependendo do tempo verbal pode significar
algumas coisas, como expurgar, expiar o pecado, retirar a culpa, cobrir. Cafar também significa estar coberto com pés, e que é uma espécie de resina, um betume ou um piche, que vem de pinheiro ou cipreste, da rena. Também pode significar vilarejo, aldeia ou morada. A palavra Cafarnaum é uma junção do termo Cafar e Nahum, e que quer dizer aldeia de Naum. O nome próprio, Naum, significa o consolador. Logo, Cafarnaum pode ser entendido como morada do Consolador. Isso diz muito. Por quê? Por causa que o que nós entendemos? As colunas que Cantares 1,17 está falando, ou as traves da nossa casa, são de cedro, e as nossas vigas de cipreste, ou seja, a cobertura do Senhor sobre nós. Isso está dizendo acerca da construção que ele fez no caso do templo do Senhor. Então, houve o quê? A sustentação das colunas. Nós poderíamos dizer que o noivo, ele é a coluna e a noiva é as vigas que cobrem, né? Porque o homem, ele sustenta, é o sacerdote do lar, ele é o sacerdote da casa, ele é aquele que responde pela mulher, ele é aquele que traz a direção, que traz a provisão, ele é o marido, ele é o pai, entendeu? Então, ele é o que sustenta, em nome de Jesus. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então nós temos aqui sobressaindo perfumes suaves, Deus dos deuses e sábios. A rena, ela aponta para dependência do Senhor. A flor da rena era algo comum e simples, mas combinada com nardo, produzia um aroma inigualável. Era preciso adicionar o nardo, uma fragrância rara à rena, um elemento de simples beleza e uso, para adquirir a fragrância ideal da rena com nardo. Dependência e interdependência. Ninguém realiza nada ou é nada sozinho. Por isso a rena precisa também do nardo, neste perfume composto, que é o que eu falei para você a respeito da coluna, que é as traves, e da cobertura do cipreste. Aqui, Provérbios está dizendo: se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. E eu ainda tenho mais uma passagem de 1 Coríntios 1, fala: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu quero que você medite nisso durante mais uma semana, porque nós falamos bastante acerca dessa passagem. E eu queria que você tivesse estudando, visualizando as passagens que você puder e pensando: como está o seu lar? Como está a sua vida, se você é casado? Como está a sua vida conjugal?
Como está o seu relacionamento de marido e mulher e de marido, né? De esposa e esposo? Realmente, a mulher, ela tem sido essa cobertura sobre as colunas. Realmente a coluna tem sustentado essa cobertura, essa dependência do Senhor e realmente interdependência, porque os dois dependem do Senhor, por isso que é dependência e interdependência, porque nós dependemos um do outro, mas os dois dependem do Senhor. Por isso nós estamos falando de noivo e de noiva. Amém? Eu quero estar orando por você nesse momento, quero estar colocando diante do Senhor a sua vida, para que o Senhor esteja estendendo as suas mãos de poder e de autoridade. Há um clamor do Espírito e ele convida: vem minha noiva, vem para os meus braços, vem para o meu colo, vem para o meu abraço. Eu quero te abraçar, eu quero te tocar. E há um desejo, um anseio do nosso coração como noiva, e ansiamos por esse dia de nos achegar com Cristo. Pai, eu quero pedir o Espírito de sabedoria. Eu quero pedir, Senhor, o Espírito de dependência realmente de quem Tu és. Senhor, que o Senhor traga esse Espírito de sabedoria no coração da Tua noiva, para que ela possa se apoderar das verdades da Tua palavra e ser uma testemunha viva diante de Ti, em sinceridade, em reverência, diante da Tua presença. Eu clamo a Ti, Pai, que haja sabedoria sobre as nossas portas, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.